Saudações a todos e bem-vindos a mais um programa ADESG em Foco. Hoje vamos falar sobre um tema difícil, que é a tragédia climática no Rio Grande do Sul. Na passagem de abril para maio de 2024, o estado gaúcho foi acometido pela maior tragédia de sua história, que, embora tenha tido um estopim climático, manifesta-se e perdura até hoje na forma de um verdadeiro caos humanitário. Temos aqui para falar sobre esse assunto o general de brigada Marcelo Carvalho Ribeiro, que foi comandante da 6ª Brigada de Infantaria Blindada, dentre inúmeras outras atribuições junto ao Exército Brasileiro e Governo Federal. Formado em instituições de excelência do meio civil e militar brasileiro e internacional, como o FRJ, AMAN, SM e Escola Superior de Guerra, atuou como instrutor e comandante destas, exercendo ainda o cargo de professor de Relações Internacionais na Universidade de Santa Cruz do Sul. É hoje representante regional em Santa Maria da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. General, muito obrigado por sua presença. Victor, eu que agradeço. É uma honra estar aqui diante do nosso ADESC em Foco para conversarmos sobre um assunto tão relevante. Senhor general, o senhor poderia nos oferecer uma visão resumida do que aconteceu no Rio Grande do Sul nestas últimas semanas, a fim de contextualizar quem está nos assistindo? Bom, perfeitamente, né? Nós tivemos nas últimas semanas, eu diria, Victor, com muita honestidade, que foi a maior catástrofe ocorrida no Estado brasileiro, né? Desde a sua concepção, desde a formação do Estado brasileiro, né? Onde, por meio de uma catástrofe, que ela, logicamente, nunca vem isolado, né, Vitor? Não podemos culpar a chuva em si, né? A catástrofe, ela é um conjunto de coisas. Quando acontece uma catástrofe, é um somatório de coisas que vêm adicionando, digamos assim, a uma situação e chegamos a uma gravidade da situação. Nunca é uma coisa isolada, né? Essa uma chuva torrencial agora prometeu toda a infraestrutura logística, de educação e de saúde do Estado. Né? Como você mesmo disse, uma crise humanitária sem precedentes. Né? É, eu tenho que dizer, né, que as instituições públicas foram gravemente enfraquecidas no seu poder de atuação por uma série de razões, né? E, como toda crise, você tem causas profundas, conjunturais e superficiais. Né? Eu elencaria algumas causas profundas, né? Por exemplo, a crise climática mundial, né? Isso não tem como, isso é o mundo, é o planeta, né? A falta de infraestrutura também no estado, que foi sendo abandonada, por exemplo, as nossas ferrovias, né? E infraestruturas críticas que o estado foi descuidando por falta de recursos, né? A próprio investimento numa estrutura mais robusta, de pontes mais duradouras, coisas mais, digamos assim, uma logística, uma infraestrutura um pouco mais robusta para apoiar a sua população, a sucessão de governos ineficientes, na verdade, né? Outra coisa, a concentração urbana, né? Era um estado rural, de repente, a partir da década de 50, a população foi migrando para as cidades, né? Então, essa conurbação ela foi trazendo seus prejuízos, né? Logicamente, agravando o problema, né? A estrutura de poder também, que é burocratizada, né? Burocratizada, e aqui no Rio Grande do Sul ela tem uma característica porque o Estado foi construído muito em cima de sua capital. Né? Então, quando você pega um Estado que depende muito da sua capital e, digamos assim, ocorre uma verdadeira bomba hídrica, naquela estrutura de Estado, você imagina que os reflexos, a partir daí, vão para todos os rincões do Rio Grande. Né? E decisões pulverizadas em vários órgãos estatais e instituições com decisões pulverizadas. Numa crise, você precisa ter tudo centralizado, as decisões, e o caos somente se agrava. Né? São as causas profundas. Né? Causas conjunturais seria, agora eu tenho que citar isso aqui, uma polarização da política nacional, né? Essa polarização que já vinha desde o final nos últimos 4 anos, né, no final do governo Bolsonaro, ela foi sendo multiplicada, digamos, é um fator, é uma causa que agrava a situação.
a redução da eficácia dos governos em todos os níveis, né, por vários motivos, né, a escassez de recursos para projetos estruturais consistentes, né, e, como eu disse, né, também agrava essa questão da capital ser o grande centralizador, né? Eu também coloco como causa conjuntural, porque o problema agora conjuntural no sentido do que o problema foi agravado na região do Vale do Taquari da capital. Como causas superficiais dessa catástrofe, eu colocaria, lógico, o volume incomum de chuvas, né? É, a falta de gestão de uma estrutura para a gestão de crises, que isso, logicamente, isso se tornou patente agora como uma grande crise, as pessoas não têm a quem recorrer e isso fica patente, né? A falta de uma mobilização de logística nacional, que houvesse pensado nisso desde o tempo de paz, eu coloquei aqui como uma causa conjuntural, que se ela existisse, a gente já resolveria o problema, né? Com muita, mas não tem. Nós estamos também no ano eleitoral, isso é um problema muito sério, né? Porque o que acontece? Tudo que é feito é levado para dizer que não, esse fulano está capitaneando a estação para ganhar voto. Isso no nível municipal, estadual, né? Então essa questão da eleição ela está agravando a crise, né? Aqui a especialistas até que indicam que seria muito válido o adiamento das eleições no Rio Grande do Sul por conta disso, né? Porque essa questão eleitoral ela agrava a crise, né? Finalmente os danos causados que foram rápidos, né? Mas foram de diversas montas. Então tudo isso daí eu diria que faz uma situação geral, né? Agravado, Vitor, por alguns fatores, né? Primeiramente, a corrupção endêmica e sistêmica em todas as esferas de governo, na atuação geral, enfim, isso agrava a crise, né? A situação de segurança pública, que também se tornou precária, né? Como eu disse, a estrutura também da Brigada Militar, tudo isso aí já vinha com a redução de efetivo de cerca de 40% do efetivo da Brigada Militar reduzido. Então, isso agrava, porque agora que precisamos de segurança, a Brigada Militar, que é a polícia daqui, né, está fragilizada, está com a estrutura precária, né, com base em Porto Alegre, muitas instituições em Porto Alegre, né, da parte da Brigada. A falta de apoio aos governantes legalmente instituídos também. Isso agrava, porque muitas pessoas, numa hora de crise, você precisa de uma unidade de comando, né? E quando todo mundo fica só criticando os poderes instituídos, seja ele o nosso comandante militar do Sul, seja ele o nosso governador, seja ele os nossos prefeitos municipais, enfim, essa falta de apoio da população também agrava a crise, porque numa crise a gente tem que estar unido, né, à estrutura de poder, né, para poder gerar uma sinergia. A falta de meios de toda ordem, dificuldade de diálogo com a sociedade, dificuldade de articulação, as fake news. Então, olha, você bota tudo isso junto e eu diria assim, eu classifico a maior crise na região, e não só na região, talvez no país, nos últimos tempos, tá bom? Eu acredito que Então, Vitor, eu tenho que dizer isso porque estamos aqui. Eu não sei se você tem alguma pergunta sobre isso, né? Mas, assim, a verdade é que a gente tem fortalezas também que podem atuar muito bem nessa situação, né? Nós temos, por exemplo, é, o agronegócio, que tem uma diversificação econômica muito grande, né? Então, talvez esse efeito um pouco no interior não vá se sentir, mas certamente nas cidades industriais, cerca de 90% das empresas do Rio Grande do Sul foram alagadas, né? Não quer dizer que vão parar de funcionar, mas que teve um efeito grave, né, em muitas das empresas gaúchas, né, concentradas na capital e tal, né? Mas a gente tem valores e culturas bem consolidadas no povo, né? Vocês estão vendo na televisão que o povo gaúcho é um povo muito unido, muito guerreiro, muito trabalhador, né? Com uma presença forte das Forças Armadas aqui em todo o estado, né? Em várias unidades militares. Então, são coisas também que a gente tem que olhar bem. Esses valores da sociedade agora, eles também afloram, né? No sentido de agora de buscar retomar, né, o Estado, retomar a vida, né, retomar a vida do Estado, que está tão comprometida. sim, certamente, é muito bem destacado pelo senhor, uma visão panorâmica, não apenas
conjuntural, mas também dando oportunidade de nós pegarmos uma série de peculiaridades. E uma dessas foi a que o senhor mencionou, sobre a questão da capital, né, Porto Alegre. As consequências disso, não apenas para a região de Porto Alegre, mas também para o restante do estado. O senhor poderia, destacar um pouco melhor por que que isso acontece? Eu queria assim alertar, né? O que que acontece, Vitor? A nossa sociedade, né, se acostumou, não sei, né, as informações muitas vezes superficiais, os assuntos tratados de uma forma assim, digamos assim, com pouca profundidade de análise, né? Eu tenho acompanhado algumas entrevistas, uns jornais, mas assim, o povo que vive aqui, né, conhece bem a batida e a realidade. Por que que eu te digo isso? Tem umas peculiaridades aqui da região que precisam ser entendidas, né, antes da gente querer ajudar, a gente querer fazer a nossa doação, digamos assim, né? Mas é um povo que tem suas características e as regiões estão organizadas de uma certa maneira, que é uma coisa assim estruturante. A gente vem lá do tempo do Império dessa maneira. É, digamos assim, o Rio Grande do Sul com a sua história, sua cultura, né? Mas que são fatores que a gente tem que entender para poder entender a gravidade da crise. Eu quero destacar isso aqui, porque algumas pessoas estão assim, até mesmo dentro do Estado, não conseguem enxergar, né? Porque, por exemplo, falta essa visão macro, né? De Estado, de país, e de logística nacional, eu diria isso, né? De visão logística nacional, que a nossa Escola Superior de Guerra tanto, digamos assim, tanto ensina, tanto mostra o que é o planejamento. Então, muitas vezes falta essa visão sistêmica de entender o seguinte: bom, primeiro, é um Estado que depende muito da sua. Vou tomar esse ponto novamente para dizer isso aqui, né? É um Estado que depende muito da sua capital. As estruturas de governo, muitas delas ficaram debaixo d'água. Eu vou dar um exemplo. Hoje, se você quiser regularizar uma empresa no Rio Grande do Sul, não dá, porque o sistema fica em Porto Alegre. Bom, o sistema está debaixo d'água. Talvez nós vamos retomar meses até ser possível fazer uma, digamos assim, abrir uma empresa no Rio Grande do Sul, porque toda a estrutura de governo está lá. Então, você imagina que, de repente, nós perdermos toda essa estrutura que é informatizada, depende muito dos fluxos de informação, de TI, né? E que essa TI ficou debaixo d'água. Tanto é que um dos maiores problemas justamente é fazer o backup dos sistemas para a nuvem, né? Que deveria ter até desde o tempo de paz, isso deveria estar feito, né? Um dos problemas que estão sendo, digamos assim, maiores problemas são essa falta de acesso a dados, etc. Então, basicamente, tudo, digamos assim, não é que acabou, mas está tudo congelado, né? Nesses órgãos que estão alagados. Ou seja, isso não tinha organizado, mais setorizado, uma estrutura um pouco mais preparada, como temos aqui no Exército, por exemplo. O Exército Brasileiro tem suas estruturas, os backups são todos feitos, por exemplo, dos sistemas em Brasília, né? Isso eu conheço aqui, porque nós temos aqui um destacamento do nosso DCT, justamente esse cuidado que se tem, né? De todas as informações, a gente tem um backup seguro em outro lugar do país, que não é sujeito a, né, a chuvas, intempéries e outras coisas mais, mas só para dizer também, talvez as pessoas não esperassem isso, né? E é isso que é interessante dizer, né? Porque todo mundo vai vivendo a vida e não espera que vai acontecer alguma coisa assim mais grave, e de repente, quando acontece, é esse cenário que ele fica gravado, tá? Eu quero dar esse alerta, por quê? Porque, sabe, Vitor, eu literalmente, né, eu enxergando essas situações, o que que nós fizemos aqui, eu me coloquei a serviço, né? Eu, digamos assim, para a gente dar o que a gente pode fazer, o que que um adesguiano faz nessas horas, né? Seria muito bacana de eu pegar uma caminhonete lá no meio do mato, entregar alimento, gostaria muito de fazer isso, né? Gosto, já fiz inclusive alguma vez aqui, mas eu acho que o meu dom, o dom dos adesguianos que podem ajudar é justamente com planejamento, né? Com ajudando o planejamento, ajudando as pessoas a se encontrarem, né? Então, para você ter uma ideia do que está acontecendo aqui, eu tenho que passar essa visão para o povo brasileiro e para os nossos adesguianos. É o seguinte, né? A gente aqui está literalmente assim, os prefeitos, o governador, todo o estado estão desorganizados, estão perdidos. As próprias ajudas estão encontrando dificuldade, né? Eu só vou dar dois exemplos para você entender
como assim, como é difícil a gente entender, assim, a grande luta aqui embaixo é entender qual é a demanda, né? E, além da demanda, suprir essa demanda, né? Eu vou te dar dois exemplos. Assim, o povo brasileiro tem um coração muito grande. A gente agradece muito todas as ajudas que estão chegando. Mas, por exemplo, essa semana chegou aqui um caminhão em Santa Maria com roupas, tá? Doação aí do Sudeste ou do Centro-Oeste, não sei bem para dizer, né? Ok. Camisetas, shorts de chinelo, nós estamos no inverno gaúcho. Não é uma doação útil para nós nesse momento, né? Então, o caminhão, que é uma doação de roupas que vem ótimo, a doação, o coração, ele acaba chegando o caminhão, mas é um problema, porque você não vai usar camiseta, nós estamos aqui no inverno, né? Não vai usar camiseta, não vai usar chinelo aqui no Rio Grande do Sul, essa época do ano, que é muito frio, né? Uma outra situação, uma comunidade estava, de certa forma, isolada, e chegou lá, enfim, uma aeronave para levar mantimentos, suprimentos ali, cesta básica para a população. Chegando lá a aeronave, o pessoal falou, pô, mas nós não estamos precisando disso. Imagina, era uma população que sobrevive de agricultura de subsistência, eles estão acostumados a comer, a plantar sua comida, a ter suas coisinhas, então chega uma aeronave com suprimentos digamos assim, com cesta básica, eles falaram, olha, olhou um para o outro e falaram, nós não precisamos, mas já que estão aqui, né, vamos aceitar, né? O prefeito até falou da cidade, não, vamos lá pegar, pessoal, porque né, senão a doação vai para outro, já gastou o combustível da aeronave, etc., né, mas vamos lá pegar. Ou seja, que eu quero dizer é o seguinte, né, agora nos momentos iniciais, ótimo que estão chegando essas doações, mas elas estão se acumulando aqui. Elas também nem sempre são as necessárias, que o povo, a demanda real do povo precisa, né? E principalmente, né, a gente carece de quê? De planejamento de toda a ordem. Então, justamente planejamento que eu digo é o seguinte: existem ações a curto, médio prazo que precisam ser efetivadas, exemplos, né? Pontes que caíram, escolas que estão devastadas, etc., que precisam que nós termos sentarmos, né? Fazermos um planejamento, mandar o engenheiro lá, isso tudo é custo, isso tudo são horas de trabalho. As coisas não, esse imediatismo de achar que em 3 meses a vida vai voltar ao normal, não vai acontecer, né? Então nós precisamos de planejamento, né? E é isso aqui, ô Vitor, que a DESG está fazendo, a DESG Santa Maria, né? Nós estamos, então, o que, que acontece? No dia de ontem, o nosso governador, Eduardo Leite, ele fez uma coisa muito interessante, ele lançou um plano, o Plano Rio Grande, né? Muito interessante. Nós já vínhamos aqui na região vendo que íamos precisar de um planejamento estratégico para poder, curto, médio prazo, pelo menos, para poder ir elencando essas ações e fazendo, né? É, então, nós alinhamos, a partir de agora, estamos alinhados com esse plano do governador, né, de poder elaborar, digamos assim, o planejamento para alinhar com o plano dele, para podermos fazer com que as ações que são necessárias elas sejam planilhadas, digamos assim, né? E a partir daí sejam efetivadas. Então, nós constituímos aqui na região central, em Santa Maria, digamos assim, vou falar um QG de guerra, né? Estamos tentando agregar e convencer os vários atores da sociedade a estabelecer uma ligação conosco para passar as demandas, para que a gente possa organizá-las, planilhá-las e que elas possam efetivamente se tornar em planos de ação, né? Porque como é que você reconstrói a ponte? Primeiro, você precisa fazer um reconhecimento, né? Saber se a ponte está funcional ou não está. Depois você vai ter que fazer um plano de trabalho, na verdade, você vai ter que fazer um projeto e depois vem a construção. Né? Uma coisa é a emergência, tirar o povo da água, você usar as vias emergencialmente, mas outra é você reconstruir o que foi destruído. Né? E outra, né, Vitor? O que a gente tem falado aqui também muito é o seguinte: o Rio Grande do Sul não será mais o mesmo depois dessa crise. Né? O que acontece? Nós temos que reconstruir o Estado, tá? Talvez assim, eu vou dizer algumas coisas aqui para você, né? Mas assim, não adianta reconstruir a ponte no mesmo leito do rio que estava antes ali, porque esse rio ele mudou.
ele não é mais aquele rio que era antes. Ele foi completamente assoreado, né, pelos dejetos, pela lama, etc., né? E construir ali na próxima enchente, que pode ser daqui a 15 dias, 20, 30 dias, os efeitos vão ser os mesmos. Então, essas populações vão ter que ser realocadas, essas empresas vão ter que ser realocadas, a logística vai ter que ser estruturada de uma forma mais densa, talvez assim, ó, a ferrovia, o projeto da ferrovia retomado, né, para a gente ter uma malha ferroviária confiável para chegar onde precisa chegar, coisas assim, tá, Vitor? Sem querer interrompê-lo, mas já o interrompendo, eu queria Não, que isso. aproveitar isso que o senhor falou a respeito da questão do planejamento estratégico, que é de fato o maior ativo, né, dos cursos, enfim, de toda a estrutura da Escola Superior de Guerra, da Associação dos Diplomados também, para que os nossos espectadores, não apenas adesguianos, mas esguianos e também pessoas de fora, entendam como, através dos cursos oferecidos, como o CAEP, né, curso de Altos Estudos e Política e Estratégia, como o CEP, curso de Estudos e Política e Estratégia, que é uma versão reduzida oferecida pela DESG, como eles trazem essa cultura do planejamento e a importância que de fato, está sendo aportada nestas ferramentas. E aí o senhor bem mencionou que é justamente o ativo é o que nós podemos oferecer, como nós podemos trabalhar. Mas como são muitas informações e é muito conteúdo sobre tudo que está acontecendo nas mais diversas áreas, e o senhor é um especialista dessa região, eu queria conduzir um pouco para que o nosso espectador também entendesse, se o senhor pudesse falar sobre como que vem sendo feito o processo, antes de nós falarmos sobre a questão de como organizar, como que vem sendo até agora feito o processo de socorro à população da região e, ainda nesse sentido, quais entes se encontram envolvidos? Poder público, particulares, terceiro setor? Como que isso vem acontecendo? Já sabemos que de forma desencontrada, lamentavelmente, mas quais são os estágios, grosso modo, para que as pessoas compreendam melhor tudo que é envolvido nesse processo de salvamento? Sim, primeiramente a gente tem que entender que o processo de gestão de crise, digamos assim, emergencial, ele funcionou bem. Que eu quero dizer assim, ó, aquilo que nós tínhamos de contingência nós utilizamos, foi utilizado por todas as esferas de poder. Essa semana tive reunido ali com o vice-prefeito que aqui da cidade de Santa Maria, por exemplo, só para lhe dar um exemplo, por exemplo, né? Ele me mostrou e a gente viu juntos ali, tem todo um plano de atuação em caso de catástrofe, né? Não deixa de existir um plano, né? É, então, este plano foi colocado em vigor em todas as esferas de poder, né? Isso eu fui testemunha, né? É, da execução, né? Primeira, logicamente, em todos os níveis. Primeiramente, o Exército Brasileiro, as Forças Armadas, né? O Comando Militar do Sul rapidamente se mobilizou, montou seu quartel-general, montou uma coisa que a gente tem treinado muito aqui, Vitor, a questão da atuação interagências, né? Então, isso a gente vem sempre fazendo vários exercícios, né? Militares aqui, a gente sempre faz exercício atuando em interagências. Então, tudo isso que a gente faz para treinamento em tempo de paz, a gente colocou em execução aqui nessa crise. Tá? Então, a prefeitura aqui tem o seu núcleo de gestão de crise, o CIOSP, o Exército Brasileiro rapidamente montou sua estrutura, sob o Comando Militar do Sul também se organizou, todos organizaram. A questão é que a gravidade, como eu mencionei, né, foi de tal monta que ninguém estava corretamente preparado para o que veio. Foi uma verdadeira bomba hídrica, né? Então, logicamente, essa estrutura que inicialmente ela é feita para pequenas catástrofes, pequenas situações, ou situações. A gente teve um ensaio disso na Operação Taquari o ano passado, né? Ou seja, foi um grande ensinamento. Nós tivemos uma enchente o ano passado, foi de muito menor vulto, mas também foi grave, né? Isso tudo já serviu de treinamento, né? Ou seja, a gente não foi pego assim, não tem nada, não está improvisado, não, pelo contrário, né? Toda essa estrutura foi posta em movimento, eu fui testemunho disso aqui, a cidade, rapidamente, aqui na minha cidade, por exemplo, os três
dutos de água que levam a água para ser tratada foram rompidos, a água levou tudo, mas em menos de uma semana a cidade retornou sua capacidade 100% de digamos assim, de purificação de água, normalizou quase que 90%, está normalizado aqui na cidade. Eu quero dizer o seguinte: os governos reagiram com seus planos de contingência. Só que uma catástrofe desse nível exige esforços muito maiores do que um plano de contingência tão simples, né? Entende, Vitor? Então é isso, eu quero dizer que foi efetivado, tudo foi efetivado, as instituições funcionaram normalmente, o trabalho do Exército Brasileiro e das Forças Armadas tem sido incansável, né? Agora, você mencionou uma coisa importante, né? É um acidente de tal monta que, olha, eu gostaria muito de ter muito mais planejadores estratégicos com o curso do CEP, pulverizado por esses municípios, que pudesse agora, né, cada um deles ter essa capacidade, né, de mobilizar a sua estruturazinha, mais simples que seja, mas fazer um planejamento ainda que simples para se conectar nesse grande planejamento, para a gente poder efetivar as ações, que é hoje, talvez o recurso mais carente, Vitor, são as pessoas que pensem estrategicamente, né? Não apenas Sim. isso, mas se o senhor puder também destacar brevemente, falar um pouco sobre a mobilização nacional, o Sinamob, alguma coisa nesse sentido, porque a Escola Superior de Guerra também está fortemente vinculada a isso. Acho que seria interessante para as Então, pessoas. justamente buscamos aí um contato até com o capitão de Marinha Rademacher, né, que fez aí, justamente nos deu o acesso, acesso não, nos apontou que existe o sistema Apollo, né, do Ministério da Defesa, que é um sistema de logística nacional, né. Nós estamos agora buscando acesso aqui a esse sistema justamente para poder com o sistema Apollo, né, da logística militar, né? Imagina, a primeira carência que nós estamos tendo aqui justamente é de estar conectado num sistema que você tem essa ampla visão das coisas e possa fazer o planejamento estratégico, né? Então, nós estamos buscando aqui conectar a região no sistema Apollo, tá? Junto ao Ministério da Defesa, o Coronel Sakamoto lá está nos dando um apoio para ver se a gente faz isso aí, né? E conhecedor que existe isso, né? O grande coisa, né? A logística nacional, a mobilização nacional desde o tempo de paz, ela existe, né? E quando tem uma crise dessa, a gente tem que, conhecendo os instrumentos, trabalhar agora para fazer essa conexão e utilizar aquilo que já existe digamos assim, para sistematizar. Então, digamos assim, agora nós estamos nos organizando, né, com tranquilidade, assim, com tranquilidade que eu digo o seguinte: passado o momento em que a gente tirou as pessoas da água, agora é o momento de voltar, né, conectar-se nos sistemas, iniciar esses planejamentos em fases, na verdade, conectado com o poder público federal, na esfera, em todas as esferas, promover o diálogo com a sociedade, né, para conectar. Justamente esse é o meu trabalho, Vitor, agora, foi nessa última semana, né? Eu fiz um esforço muito grande com a nossa ADESG, aqui a representação, nossos integrantes da ADESG, né? Justamente nesse diálogo com os stakeholders da região, digamos assim, né? Para a gente convencê-los de que seria importante montar um planejamento estratégico, né? Que ele fosse consensuado com a sociedade também, que é outro, como eu falei, esse agravante da ojeriza ao poder público, né? Ele, digamos assim, por funções, por coisa de política, polarização, etc., ele tem que ser vencido, né? Nós temos que estar todos unidos numa única causa, em torno das estruturas de poder. Né? Não adianta a gente querer, hoje em dia tem uma coisa muito danosa, civil salva civil, um lema para dizer assim, não, nós não queremos vocês, governo, nós vamos nos virar. Isso não existe, não existe, é impossível. Né? O poder público, primeiro, é a função do poder público, ele está organizado para atender a população. Então, as esferas de poder, nós temos que nos valer das esferas de poder, buscar a sinergia necessária para poder atuar. Agora, eu diria para você que o agravante dessa crise é esse aqui. Ó. Primeiro, nós vamos ter que criar essa sinergia com a sociedade, dialogar com a sociedade, mostrar que é importante não desconectar das esferas de poder. Né? Como eu disse, não adianta chegar vários caminhões aqui com toneladas e toneladas de arroz
de arroz, não, de roupas, enfim, de suprimento, se ela não é necessária. Ela acaba sendo um problema, né? Digamos assim, é essa história que eu contei das camisetas Sim, de do verão no inverno. inverno gaúcho. Né? Então, se ninguém apontar qual é a demanda, isso tem que ser consensuado com a sociedade, então, junto, entrar no planejamento conosco, né? Esse é o meu trabalho agora, nessas últimas semanas, de mostrar que isso é importante, né? Eu tenho corrido todas, hoje, por exemplo, pela manhã estava falando com o nosso arcebispo aqui da cidade, justamente o Dom Leomar, né, buscando esse consenso, essa atuação juntas para construirmos um planejamento único, né? E é o que nós temos feito aqui nas últimas semanas, mas eu assim, o povo gaúcho, como eu falei, né, ele é muito batalhador, ele rapidamente, ele é guerreiro, você aponta os caminhos, eles vêm com você, essa é a grande vantagem, né? E nós estamos então nesse ponto, Vitor, tá? É a segunda tragédia, desgraçadamente, que eu presencio, né? Eu, naqueles tempos de 2011 a 2014, eu comandava aqui o Centro de São de Blindados, em Santa Maria, e vivia a Boate Kiss, né? Vivi todo aquele horror daquele dia, 27 de janeiro, né? Eu estava aqui, vivi essa crise, vi o que é uma crise, né? Um ato, um cenário de guerra, e agora, desgraçadamente, é a minha segunda grande crise, estou vivendo agora aqui, né? Com esse cenário. Mas eu posso dizer para você que a sociedade ela se organiza, ela depois que ela enxerga, né? Que precisa fazer um planejamento, que precisa atuar em conjunto, ela vai em frente, né? Mas precisa ter pessoas que tenham coragem, né, Vitor, de mostrar isso, né? A coragem e o conhecimento, né? Coragem e E conhecimento, Vitor, toda essa exatamente. questão que o senhor mencionou passa diretamente pela Escola Superior de Guerra, no sentido de que Sim, também a parte de mobilização nacional, que a grande maioria da população desconhece, não se trata apenas da mobilização em torno de tempos de guerra, como o senhor mesmo falou. Em tempos de paz, conseguir recrutar da melhor forma possível os recursos disponíveis, né, dentro do país para poder atender a situações de emergência. E isso vem da teoria também dessa casa, e também a importância de compreender que os diferentes poderes, né, nacionais, eles são muitas vezes é, acabam gerando percepções diferentes por parte da população. E daí essa má compreensão, né, por conta de alguma rusga com o poder político, com a questão das instituições que estavam ou não estavam realizando as suas atribuições segundo o entendimento de alguns. Né? Acho que uma vez que entendendo esse contexto maior e essa visão panorâmica, de fato, os ânimos se apaziguam e existe uma conversa e um caminho para encontrar uma solução. Eu queria, além dessa parte conjuntural e de toda essa estrutura macro que o senhor falou muito bem e muitos outros assuntos, nós poderíamos fazer aqui muitos encontros para tratar do mesmo tema, de tão diverso e tão rico que ele é. Mas especificamente um ponto que trouxe grande preocupação para todos foi graves violações de direitos da infância e da juventude que houve notícia de que acabaram ocorrendo. Ah, como e por que isso aconteceu e de que forma o senhor entende que isso poderia ser evitado? Bom, vamos lá, né? Como eu disse, né, o caos social ele é implantado, né, a partir do momento em que as estruturas de poder, as estruturas que controlam a sociedade, elas estão desfaceladas, né? É aquela questão, onde está o homem, está o direito, né? Então, para dizer para você que se você não tem as estruturas que façam valer este direito eficazmente, né, que eu quero dizer, as estruturas de segurança pública, elas não estão organizadas, e não é que não estivessem organizadas, estão organizadas, mas numa crise como essa, tudo ficou desestruturado, né? E quando você não tem, digamos, o agente do Estado que ele impõe o direito à força, aqueles meliantes, aquelas pessoas que são, digamos assim, nocivas à sociedade, têm a sua liberdade de ação, é natural, a gente vai supor que elas ficam livres para fazer aquelas coisas que são indesejadas, né?
Então, eu diria que isso, Vitor, é só a ponta do iceberg, né? É só a ponta do iceberg. A gente tem que entender que se a gente não agir como sociedade, eu tenho falado aqui para a sociedade santamariense, né, para os empresários, para todos, que a cada hora que passa a crise se agrava, né? A partir do momento em que a gente não vai dando vencimento, essas pessoas vão permanecendo um tempo no abrigo e não voltam para casa. Cada dia que passa, cada hora que passa, a crise se agrava, né? Então, e ela vai se agravar. Então, é esse cenário que nós, só para dar um exemplo, né? Se nós mandássemos, o Exército Brasileiro mandássemos um caminhão para cada município, nós não teríamos os caminhões para mandar para todos os municípios gaúchos. O que eu quero dizer assim, ó, a estrutura de poder ela não consegue abarcar todos os espaços da sociedade. É muita coisa. Quando todos demandam ao mesmo tempo, é complexo, né? Então, justamente no momento de crise, digamos assim, os ratos ficam à solta, as baratas aparecem, né? E as doenças, e vem tudo. Exatamente, é um caos social instalado, né? E também dentro da teoria da Escola Superior de Guerra, né, como o psicossocial tem uma influência significativa, né, porque é um trabalho de décadas que vai preparando uma população para ou ficar, de fato, é importante a questão das instituições de segurança, mas se o povo estivesse, né, de uma forma assim mais imunizado, digamos, protegido, né, contra esse tipo de situação e fazendo com que não partisse apenas das instituições coatoras, mas também daqueles que constroem, daqueles que fazem parte da sociedade. Uma autorregulação, digamos assim, isso seria evitado. E como que tudo isso constrói um país, né? Como não são apenas peças soltas. E a questão do psicossocial é muito importante. É, o senhor diria que existem outras características dessa tragédia que são importantes de ser destacadas e, principalmente pela sua experiência profissional em defesa e o conhecimento geográfico que tem daquela região, qual é a região na qual o senhor está ali estruturado e que seria, assim, digamos, sob sua responsabilidade perante a representação na ADESG? Primeiramente, né, eu quero dizer que desde o século XIX, a presença do Estado brasileiro vem estado aqui em massa no Rio Grande do Sul, né? Nós fizemos, digamos assim, viemos para cá, para o nosso inimigo era do outro lado da calha do Rio Uruguai, né? Só que nós acabamos ficando aqui. O Exército foi ficando aqui. Tem aqui na sua terceira divisão de Exército o núcleo duro, né, na sexta divisão de Exército, mas a terceira é o núcleo de guerra convencional duro do Exército Brasileiro, está aqui. O núcleo duro de guerra convencional. Ou seja, aqui nós temos a vantagem, eu diria assim, ó, de ter bastante militar. Detalhe, cada unidade ela é uma seção de mobilização, não é verdade? Você forma anualmente vários recrutas que você devolve para a sociedade. Então, por exemplo, a cidade de Quaraí, se você pegar hoje 50% da população masculina de Quaraí, já entrou no quartel, passou pelo quartel, né? Mais de 50% da população masculina de Quaraí passou pelo quartel. Então, isso é uma vantagem muito grande, né? De você ter essas instituições militares, que você, enfim, faz parte da cultura gaúcha isso, né? O que acontece, né, que a gente tem que ver que contribui para a crise, aí eu vou também no meu trabalho, né? São essas catástrofes elas foram para as regiões urbanas, fruto dessa migração do gaúcho que trabalhava antes no campo para as cidades, né? Que já estavam cheias, digamos assim, né? De pessoas, foram se enchendo ainda mais nas beiras dos rios, nos lugares que não poderiam ser ocupados, né? E com essa cheia, o que, que aconteceu? Diferente de 1941, vamos comparar com 41, né? Em 41, o estado gaúcho era um estado muito rural, né? Hoje, e aí isso foi tendo. Então, o agravamento foi esse, viu, Vitor? Né? De uma sociedade que ela deixou de ser rural, passou a ser urbana. E urbana onde? A população mais pobre se conurbando
nessas regiões que são alagáveis, né? O nome Guaíba significa justamente lago que cresce, lago que pode ser alargado, ou seja, o próprio nome do lago já dizia, cara, aqui alaga, né? Eu tinha sobreviventes, a gente estava escutando muito aqui essa história da enchente de 41, que quando passava em Canoas falava assim, isso aqui, ó, deixar construir aqui é um crime de lesa pátria. E realmente era, porque o cara que viu, passou por 41 e enxergou isso, né? Seguinte agravante, viu? Eu vou também falar isso aqui, Vitor. Eu tenho que falar que o agronegócio é muito bom. Ele gera muita renda. Agora, quando você tira as árvores para plantar muita soja, eu não vou discutir isso aqui. Olha só, nós somos um alto produtor de soja, ela faz parte, etc. Mas a gente tem que entender, né? Que a cultura de soja, você retira a árvore, você faz, né? Ou seja, tudo aquilo que antes segurava a enchente, a água, talvez impedia de chegar, tem mais. Né? E em si, o pior de tudo, no leito do rio, onde talvez você pudesse ter uma água mais absorvida ali e tal, você botou uma cidade com asfalto, com telhado, então, ou seja, o nível da água atingiu o que atingiu porque o cenário mudou em relação a 41, né? Não, isso que o senhor fala também não é demeritório para a questão do agronegócio, pois eles também estão vinculados a uma estrutura de poder público que vai realizar um zoneamento correto e que vai fazer uma fiscalização ambiental. Que se essa fiscalização não é feita, né, cabe responsabilidade ao poder público. Então, existe um qui pro quo aqui, né? Não existe essa visão absoluta de que determinado ente é ou não é totalmente responsável. É um contexto maior, né? Uma conjuntura para bem colocar como pensamento, né, da ESG. Verdade, Vitor. Bom, mas então, aqui para a gente mitigar risco, eu quero dizer isso aqui para você, como é que nós estamos atuando, né? Então, unidos, nós estamos então abrindo canais de diálogo com o poder público, né? O que que eu estou fazendo aqui? Meu pessoal da DESG, tá? Meu pessoal aqui, o que que nós estamos fazendo com essa visão? Primeiro, abrindo diálogo com todas as esferas de poder público, municipal, estadual, para conscientização desse consenso, né? Abrindo diálogo também com as lideranças locais para mostrar para eles, pessoal, não adianta, vamos lá, vamos junto, né? Vamos nos organizar como sociedade. Ah, porque não estão fazendo nada, meu filho não está fazendo nada porque não pode, não é isso, não é assim, né? Aquela ajuda esperada, ela vem da gente mesmo. Vamos arregaçar as mangas, vamos como sociedade. Estabelecendo um núcleo duro, né? Que eu estou falando, pensante para fazer os planejamentos, isso nós estamos fazendo também, né? Principalmente para o seguinte, né? Elencar ações de curto e médio prazo para, primeiro, viabilizar a chegada da ajuda, né? A ajuda tem que chegar, então nós estamos viabilizando, por exemplo, essas doações, né? A gente está procurando se antecipar, por exemplo, sabendo com o que vai chegar para a gente dar o destino correto, né? Para a gente poder, assim, ó, não mandar coisa para lugar que não precisa, ponto. E o que chegou de excedente, ter um local para estocar ou para mandar para outra área que precise, né? Ou seja, isso, como todo mundo doa ao mesmo tempo, chegam caminhões ao mesmo tempo, você precisa dar uma coordenada nisso. E Então, aqui já, digamos assim, há toda uma luta em cima disso, sim, pois não. não apenas isso, como também criar o desembaraço necessário para poder receber esses itens que muitas vezes ficam presos por conta de restrições alfandegárias, como recentemente foi sabido de aeronaves que estavam querendo, né, alçar voo por conta de medicamentos para levar, mas que não tinham autorização para tanto. E aí as agências não estavam interligadas, a Anvisa não podia efetuar esse tipo de autorização de forma expressa, de forma mais abreviada. Então, tudo isso está Vitor, eu ligado com o diria que o que senhor isso é está a falando. confusão do combate, sabe? O que acontece? Nas primeiras horas você tem os entreveros, mas tudo isso aí foi sendo vencido, tá? Então a imprensa, a mídia, muita gente aí de WhatsApp fica explorando coisas e a imprensa que são só nocivas, né? Para dizer assim, ó, isso vai sendo vencido, né? É o calor do primeiro combate, aquela confusão inicial, mas logo a sociedade vai se organizando, né? Digamos assim. Mas o importante é que essa ajuda chegue e chegue para quem precisa. Isso aqui a gente está fazendo, tentando organizar da melhor forma, tá? Para receber essa ajuda e poder, assim, ó, dizer o que se precisa. Também estamos aqui estudando e propondo projetos
cara, é essa fábrica de projetos que ela precisa começar a funcionar aqui, né, em função da demanda. A gente acionar aquelas pessoas com capacidade de realizar projetos, né? Hoje aqui, por exemplo, a demanda de projetos de engenharia é quase que infinita, né? Digamos assim, ó, aos pouquinhos, se eu pudesse hoje já dizer que a gente vai precisar de uma força-tarefa de engenheiros, né, para ir a campo, para fazer projetos, para todas essas situações que vão precisar disso, né? Mas assim, só vamos conseguir levar essa demanda quando ela estiver organizada, né? Como uma demanda organizada, para levar, para quantificar tudo isso, né? E principalmente, né, o Vitor, o grande desafio no momento, né, é a articulação aqui para a gente criar essa sinergia para buscar resultados, tá? O cara que está lá na escolinha, que, né, o aluno ele precisa chegar na escolinha, precisa ter sua aula, a escola muitas vezes não foi atingida, né? Tá lá, não caiu o teto, não foi alagada, mas a estrada que leva até a escola está destruída. Então, como é que a gente vai fazer com que ele chegue na escola? Então, são essas coisas que precisam ter uma articulação para buscar resultados imediatos. E é isso que nós estamos fazendo aqui, tá, Vitor? Tentando fazer, né? Tentando fazer, na verdade é essa. Sim, sem dúvida. Tudo depende das possibilidades e da integração, como o senhor havia mencionado. General, muito obrigado pela sua participação. Eu gostaria de saber se o senhor gostaria de pontuar mais algum assunto ou falar sobre algum tema que nós, porventura, não tenhamos conseguido falar anteriormente. Eu queria pontuar aqui a participação da ADESG. Eu tenho recebido de todas as representações aqui um apoio muito forte, né, do Coronel Celente, pessoal do Rio de Janeiro, de Ribeirão Preto, o doutor Clibas, né? Todos aqui mobilizados, né? Te recebi agora há pouco uns jovens aqui também que vieram lá de Ribeirão trabalhar pela região. Nós aqui, a representação unidas ao pessoal de Caxias do Sul, que é o doutor Elineu, o doutor Everton Marque, que é o nosso delegado regional. O doutor Everton tem prestado um grande serviço, um grande apoio a gente aqui, justamente consolidando todas essas ações, né? E eu quero pontuar isso aqui, tá, Vitor? Tenho sentido muito essa força. Agora, já concito os amigos da DESG Nacional, né, que precisamos de planejadores, planejamentos estratégicos. Então, se fosse possível, né, a gente se debruçar sobre o problema, estar atento a nós aqui também na questão da logística e mobilização nacional, né, criar esses canais de diálogo para nos ajudar a fazer esse planejamento, né, seria muito bom, viu, Vitor? Tá? Então, qualquer ajuda de vocês aí em cima, nessa união para fazer planejamento estratégico, ele é bem-vindo em todas as esferas de poder, tá bom? E aí a gente coloca em contato aqueles voluntários, aquelas pessoas, as situações, e eu me coloco aqui. Hoje em dia, você com o computador, você trabalha de casa, né? E podemos fazer com esse trabalho voluntário, quem sabe, digamos assim, um verdadeiro mutirão de reconstrução do Rio Grande do Sul, tá bom? Muito obrigado por suas palavras. Certamente, o Coronel Antônio Celente e toda a estrutura da DESG Nacional sempre vão oferecer todo o suporte necessário às delegacias, às representações, enfim, todas as entidades que estão coligadas ao sistema ESG-ADESG para que esse auxílio e essa troca de inteligência seja realizada. E, além disso, sempre expandindo a discussão sobre defesa, sobre segurança, sobre cidadania para os brasileiros. E não poderíamos deixar de mencionar aqui nosso patrocinador, a FHE Polpex, que estabelece convênios com diversos órgãos públicos e privados, proporcionando benefícios do portfólio de produtos a servidores, funcionários e associados. Confira se você é um dos conveniados. Muito obrigado, senhor general, e ficamos aqui com o nosso boa noite, agradecendo a participação de todos. Boa noite, Vitor. Eu que agradeço. Fiquem com Deus. Tá? Até logo.